Já dizia o antigo jargão, saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. É verdade? Bom, a famosa frase, conhecida em um antigo programa de humor brasileiro, virou assunto sério quando o pastor Elton Carvalho, há 4 anos, viu que a pressa que utilizava em seu antigo trabalho lhe deixou praticamente como um morto-vivo, como ele mesmo costuma dizer. O motivo? Os resultados de seus exames eram de uma pessoa à beira da morte. O pastor que saiu do Brasil há 31 anos para atender a um chamado de Deus, hoje, além de pastor, exerce a missão de levar saúde e bem-estar à população imigrante e americana de toda a região de New England, principalmente na região de Cape Cod, onde a clínica Carvalho Healthcare, encabeçada pelo seu filho, o Dr. George Carvalho, está estabelecida. Ao lado do pastor Elton, nós temos o Dr. Oliver Klein, que trabalhou como médico de família e ajudou, como uma missão de vida recebida por Deus, a salvar vidas no mundo inteiro, inclusive na Índia, onde foi médico e missionário. O Algo a Dizer de hoje conversa com os 2 missionários, com o pastor, que por meio da medicina tem transformado a vida de muitas pessoas, na América e fora dela. Sejam os 2 muito bem-vindos, que honra tê-los aqui. Obrigado. Pastor Elton, deixa eu começar pelo senhor. Que honra! Além de um homem que eu admiro demais, é um amigo pessoal, sou muito grata a Deus pela sua vida e por tudo que Deus tem feito através dela em toda a comunidade de imigrantes e não imigrantes aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado. A honra é toda nossa estar aqui com vocês. É uma honra para a gente também. E, doutor Oliver, que prazer tê-lo aqui. Me conte, que bons ventos o trazem aos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês. E olha, eu conheci o pastor Elton há mais ou menos 1 ano. E eu estou aqui nos Estados Unidos, estou estudando aqui, né? Vim para cá me casar. Eu me casei com a pastora Maitana lá no Cape Cod. E como eu sou médico no Brasil e aqui nos Estados Unidos não estava trabalhando, o pastor Elton me convidou a conhecer a clínica dele. Fui lá, conheci a clínica, coloquei até o casaco aqui da clínica, né, em homenagem à clínica. E ele me convidou para conhecer o trabalho que eles fazem lá. E realmente e ao longo da conversa aqui a gente vai dizer sobre isso, né? O quanto a medicina integrativa ela visa abordar a saúde por uma outra perspectiva, né? Que eu, como médico alopata, aquele médico tradicional lá no Brasil, né? Não conhecia. Então vim conhecer aqui nos Estados Unidos e tenho aprendido muito lá na Carvalho Healthcare. Oh, que bênção! Eu já ouvi dizer que esse senhor aqui, ele tem o dom de interpretar algumas coisas, ele é um profissional da saúde, além de ser formado, claro, como enfermeiro, né, pastor Elton? Eu fiz o CNA em 2006, 2007, médico assistant, frobololista e holistic, consultor, faço trabalho como CAO, clinical, debaixo da licença do meu filho, que é o diretor da clínica, o Dr. George Carvalho. Que bênção! E como foi que o senhor veio parar aqui nos Estados Unidos? Então, em 1994, eu era da polícia, continuo sendo porque eu fui para a reserva do estado de Pernambuco. Era o último ano de eu tentar o CFO, e em 1994, virtude da idade, e assim eu não fui aprovado e fiquei muito triste. E aconteceu a oportunidade de vir para cá. Na realidade, a gente tem que ter cuidado com o que fala, que eu falava que eu jamais criaria os meus filhos num país primeiro mundo, porque não concordava com o sistema capitalista. É por falta de conhecimento, né? Mas quando assim ocorreu, Deus começou a usar pessoas que nunca me viu, nem a mim, nem a minha esposa. A primeira profecia que foi na frente da igreja, Deus usando uma missionária, olhando para mim, disse: meu filho, prepara a tua mala que tu vai viajar para o outro lado do mundo. Aí falou várias coisas que ia fazer, que eu ia ser conhecido, o meu nome, o nome da minha geração, até os confins da terra, os 4 cantos da terra, e ele ia ficar cuidando da minha esposa e dos nossos filhos. Eu vinha na frente e ela vinha depois. E assim aconteceu. E eu tinha que eu mesmo preparar, não ela, que eu fui procurar uma agência de turismo, por indicação de parentes nossos. E ela falou que conseguiria para mim, mas para mim, para minha esposa e os nossos filhos, não. Então eu falei para ela que, meu Deus, ele não mente, ele nunca mentiu.
Ele falou que aí eu, a minha esposa e os nossos filhos. E assim, ela disse, não, então é o senhor que tem que preparar toda a sua... fazer levantar todo o que o senhor tem e fazer o apontamento, a documentação e ir para o consulado que nós temos no consulado. Eu sou de Pernambuco, Recife, na capital de Recife. Assim eu fiz e, graças a Deus, Deus falou que ele iria assinar para mim e para minha família como fez. E chegamos em 1995. Eu cheguei no dia 23 de julho de 1995 e a minha esposa com os nossos filhos no dia 13 de setembro de 1995. Fácil não foi, né, pastor? Não foi fácil. Eu chorava feito criança. 51 dias, sentindo falta. Nunca tinha me afastado da minha esposa e dos nossos filhos. Foi muito difícil. E os desafios profissionais foram muitos também? Bastante. Eu era a ordenança do comandante chefe do Estado-Maior, o coronel Rego Barros. E eu trabalhava com ele no ar-condicionado, sala de ar-condicionado, só saía eu e ele, né? Quando saíamos juntos no carro. E quando eu cheguei aqui, o meu primeiro emprego foi dishwasher. Nunca tive aquela experiência, mas o homem foi feito para trabalhar. Não tinha vergonha, mas claro que muito diferente. Você ficar em pé lavando um prato. Quem não conhece, né? Dishwasher é uma máquina que você lava, passa uma água e coloca na máquina para ela fazer o restante do procedimento. E assim eu peguei no primeiro dia de 11 horas até meia-noite. Muito 11 difícil. 11 horas da manhã até meia-noite. Até em pé, meia-noite, em pé. Lavando louça. O meu primeiro trabalho, que foi em Lowell, mas quando eu vim, eu fui primeiro para a Flórida, que tinha o primo da minha esposa, nos aguardando, que veio eu, a prima dela e o primo, juntamente com a mãe. A mãe veio passear e eles vieram para... o desejo nosso era morar aqui nos Estados Unidos. Agora, esse foi o primeiro trabalho de alguns outros bem espinhosos que o senhor teve aqui. Sim. Eu lembro que pastor Elton já havia compartilhado comigo uma experiência bem desafiadora de uma vez o senhor está trabalhando num clima bem desfavorável do lado de fora e o senhor quase morreu. Sim. Aspirando o ar muito gelado. Foi acontecendo várias coisas, né? Eu vou completar 31 anos. Eu trabalhei como eu falei, como dishwasher, depois trabalhei limpando neve. Eu acredito que eu fiz de tudo aqui nos Estados Unidos. Depois eu fui trabalhar como técnico de óleo. Depois fui o gerente da empresa, o Walters Quick Lube. E de lá, quando ele vendeu a empresa, em 2003, aí eu fiz um curso de Safe Light Auroglass, que é técnico para tirar o windshield, né? Para-brisa do carro. E você tem que trabalhar até a pessoa. Nós vamos até a pessoa. Em janeiro de 2006, eu estava em Provincetown, eu moro no Cape Cod, tirando um para-brisa de um carro, olhando para o mar, numa mansão, uma casa linda, mas num deserto. E comecei a sentir falta de ar naquele dia. E na realidade foi Deus, porque eu não aguentava mais respirar. Mas eu deixei o carro, que você trabalha com ele, tem que deixar ligado com um gira. E eu consegui ir até o carro e coloquei o meu rosto no Dexport e comecei a respirar normalmente, porque ali estava quente. Aí passei o rádio para a central informando que eu precisava de ajuda, que eu não conseguiria concluir o trabalho sozinho, em virtude do que estava acontecendo comigo. Foi mais um milagre de Deus, que se eu tivesse um infarto ali, ninguém ia nem perceber, só ia perceber no dia seguinte. Só no dia seguinte. Eu considero que toda essa pressão para o imigrante, quando ele chega aqui, é o que acarreta em muitos dissabores que nós experimentamos na nossa saúde. A pressão sobe, a pessoa come errado, come em horário errado e come muito açúcar. Os alimentos aqui são muito ricos. O americano, gente, ele bota açúcar no feijão. Outro dia no frango, no molho do frango. Eu digo, gente, é açúcar para todo lado. E isso acaba desenvolvendo quadros perigosos, né, doutor? Você vem de um clima, né, no Brasil, por exemplo, tropical, né? E para quem vai para a Flórida ainda tem uma certa similaridade, mas quem vem para essa região nordeste dos Estados Unidos, para essa latitude alta, ele enfrenta uma adaptação climática muito difícil, porque é o ar frio, seco, mas frio numa condição que você não encontra em Minas, né? Eu sou do Paraná originalmente, nasci no Paraná,
mas o frio não era como aqui, entendeu? Não dá para comparar. Então o corpo sente muito. Outra coisa que sente muito é a incidência de sol. Aqui é muito mais baixa, né, do que no Brasil. Então a condição clínica aqui da pessoa que vem é difícil essa adaptação. É bem complicado. O senhor está aqui há mais ou menos... Não, eu estou aqui há 2 anos aqui na região de Massachusetts. E o senhor resolveu estudar o inglês e tudo mais para poder aprimorar? Eu já falava inglês, né? Mas eu vim para... Eu tenho a intenção de revalidar meu diploma, né? Minha graduação aqui nos Estados Unidos. Mas estou fazendo esse improvement, essa melhora no inglês, porque as provas são muito desafiadoras, né? Sim. Mas agora, atualmente, nos Estados Unidos, o meu aprendizado, todo dia é um aprendizado, né? Eu queria lhe perguntar isso, porque você tem uma experiência vasta como médico no Brasil. Sim. E de repente chega aqui e encontra um estilo de exercer a medicina completamente diferente. O que mais que impactou você? Como eu não exerço a medicina aqui, né, eu apenas fui na clínica para acompanhar o trabalho que faz, para aprender, ver como funciona uma clínica, né? E aprender a forma como o que é feito na medicina integrativa. Isso para mim é novo. Porque eu, lá no Brasil, eu tratava doenças, né? Então eu trato há um quarto de século, mais de um quarto de século. Eu tenho 26 anos de formado. E a abordagem integrativa, que é feita na Carvalho Healthcare, me impactou. Então eu aprendo lá muito, né? Quando você suplementa as vitaminas que te faltam, isso faz muita diferença. E a gente vê essa melhora clínica da pessoa. E aqui nos Estados Unidos, o que a gente observa é que as pessoas são tratadas de maneira compartimentalizada. Assim, eu vou ser mais claro. Você vai no seu cardiologista, você tem que levar o coraçãozinho numa caixinha. Você vai no seu clínico geral, você leva uma outra parte na outra caixinha. Ninguém olha, pelo menos os médicos, não olham para a pessoa como um todo. E eu acho que o pastor Elton vai, mais tarde, até contando a história dele, sobre essa condição clínica dele, como ele tinha muitas doenças, você acaba tendo muitos médicos. E cada um te adiciona 2, 3 remédios e você acaba tomando 10, 15 comprimidos por dia. Exato. E ninguém acompanha o indivíduo, a pessoa, né? Então, a medicina aqui, como ela é hipersegmentada, a medicina de ponta é a melhor do mundo. Mas a medicina de atenção primária, ela deixa muito a desejar. Para o americano, para um imigrante mais ainda, né? Porque a gente fica às vezes à disposição da boa vontade de um profissional ali que seja diferenciado, mas via de regra o sistema não estimula essa empatia, esse contato humano. Ela estimula apenas que você faça a requisição de remédios, os exames aqui uma vez por ano e pronto, e tchau. Então essa é uma diferença grande, sabe? Eu acompanho um médico, eu acho que eu posso chamá-lo de halterofilista, ele é bem famoso do Brasil, o Paulo Musi. Sim. E ele uma vez eu ouvi ele falar que a medicina nos Estados Unidos, ela é muito boa, mas ela é boa para ressuscitar. Entre aspas. Ele não falou, pelo amor de Deus, ele não falou com essas palavras. Eu, da minha forma leiga, estou traduzindo o que eu entendi. A medicina nos Estados Unidos é boa para ressuscitar. A do Brasil ela é melhor do que a dos Estados Unidos para tratar. Além do que, no Brasil, é que assim, eu fui formado também numa escola um pouquinho antiga, né? Assim, há 26 anos atrás. A formação médica também passou por uma deterioração, há de se dizer, no Brasil, nas últimas 2 décadas, a gente observa isso, pela explosão do número de escolas médicas. Mas, fora isso, no Brasil, ainda você precisa contar muito com a sua perspicácia clínica, com a empatia e com a sensibilidade, o feeling do conhecimento do profissional. E aqui nos Estados Unidos, você é mais direcionado a apenas uma codificação dentro de um protocolo, onde você vai pedir tais e tais exames e você vai checar, isso está certo, isso está errado e tchau. E tchau. Entendeu? Então, se a pessoa tiver alguma coisinha que fuja daquilo, eu te encaminho para outro.
No Brasil você tem que pensar sobre os problemas. Então, talvez isso estimule a medicina lá a ser mais empática e às vezes até melhor nesse sentido de você identificar e investigar os problemas, né? E aqui a coisa tem que estar mais explícita para alguém te dar alguma solução, né? Pastor Elton, na minha opinião de leiga, eu acho que o senhor é um exemplo vivo disso que eu acabei de falar. E que o Dr. Oliver está explicando muito bem aqui. Porque o senhor chegou no momento da sua vida, antes daquele momento ali da abertura da clínica, até onde eu acompanhei, em que a sua saúde ela vinha se arrastando. Sim, com certeza. Eu tinha uma péssima saúde. A medicina tradicional, na minha concepção, me deixou pré-diabético, porque após 10 anos que eu era acompanhado, o médico chegou para mim e falou que eu estava pré-diabético. Então, é um absurdo isto. Hoje, na nossa clínica, Carvalho Healthcare, o primeiro exame de sangue que você faz, nós já sabemos exatamente o que está acontecendo com você e qual é o procedimento, o protocolo que tem que ser feito para você mudar a sua vida, mas mudar de uma forma totalmente geral. Antes de estar doente, né? Antes de adoecer, justamente. Claro. Porque a nossa finalidade é esta, é evitar, prevenir a doença. É o que nós fazemos. E, no meu caso, eu passei por muitas coisas. Teve uma época também, a senhora fez a pergunta para mim, que eu estava trocando o vidro e senti falta de ar. Mas eu trocava também óleo de carro na rua. E eu tinha que me levantar de 2 horas da manhã, que eu tinha que estar debaixo de um carro, há muitos anos atrás, um caminhão, que era para trocar o óleo de 3 horas da manhã, isso em pleno inverno. Eu me tremia todo, mas as lágrimas rolavam no meu rosto, mas eu tinha uma promessa de Deus. E eu não poderia desistir daquela promessa, porque eu tinha minha família, eu acreditava o que iria acontecer, que Deus ele é fiel para cumprir. E assim eu fiz. E aí a minha fase, na minha saúde, foi piorando. Eu trabalhava 18 horas por dia. Eu cheguei a ficar diabético. Tinha duas equipes médicas, um doutor na área de diabetes e o meu PCP direto. Uhum. E o meu filho aí, ele já era, nós tínhamos, eu fiz, como falei, né, CNA, curso técnico de enfermagem, depois fui aperfeiçoando, coloquei eles para fazer. O Rafael mais velho disse, eu quero ser bombeiro e paramédico, que é o que ele é. E o George e a Jéssica fez. CNA trabalhava comigo, mas o George aí prosseguiu avante fazendo medicina, como hoje ele é doutor. E quando ele foi fazer a experiência, o estágio, era na clínica que eu era tratado, que é a maior clínica no Cape Cod. Mas eu não queria ir para ele. Ele era clínico lá, ele atendia muitos, e a maioria dos brasileiros queria ir para ele porque ele falava português fluente, né? Que realmente é bem melhor a sua língua mãe, né? Mas eu cheguei a um ponto a 303 pounds, tomava 14 medicamentos, eu era condenado pela medicina tradicional, tomar insulina o resto da minha vida. A George, que é o médico, há 4 anos e meio atrás, ele falava para mim, pai, você não está bem, você está com depressão. Isso eu não admitia, eu não gostava. Eu sendo um ministro, pastor, eu sou um ser humano normal, e eu estava com depressão, não tinha vontade de viver. Eu estava morrendo, eu era um morto-vivo. Ia para a igreja e eu pedia a Deus para Deus me levar, porque não tinha sentido a vida para mim. Eu imagino uma pessoa chegar a 303 pounds. E aí eu falava para ele, George, você precisa abrir a sua clínica. Por quê? Primeiro, pensando que havia a possibilidade dele, como médico, meu filho, salvar a minha vida. E a vida dos nossos patriotas, que não só patriotas, mas todos seres humanos, que assim houvesse a necessidade de um encontro com quem acreditava na medicina tradicional, na medicina funcional, né? Que é o que a gente quer descobrir. Por que você tem pressão alta? Tem um motivo. Então, a nossa finalidade é essa. Eu com 2 equipes médicas, depois de 27 anos, quando ele conseguiu, que eu cheguei para ele, que ele incentivei para ele abrir a clínica dele,
E graças a Deus ele abriu, claro que ele estudou, ele se formou, fez o mestrado, foi escolhido na Universidade de George Washington, em Washington, né? Na cidade, na capital de Washington. Uhum. E aí após ele veio para cá e 13 de dezembro de 2022 foi o meu primeiro exame de sangue que eu fiz na clínica. Quando assim ele conseguiu a clínica em outubro, dezembro eu fiz o meu primeiro exame de sangue. Quando chegou o resultado com 48 horas, ele olhou para mim. Qual foi a leitura que ele fez? Após ler o exame de sangue, ele disse: pai, você está vivo porque Deus está com a mão na sua cabeça. Se eu levar esse exame para qualquer clínica, ele vai perguntar quando foi que ele morreu. A minha vitamina D estava 11, a minha testosterona 144, a minha triglicerídeo estava 789, a minha glicose 498, a minha hemoglobina glicada, que é a hemoglobina glicada, nós temos aqui o doutor Oliver, que ele pode explicar com certeza melhor, mas eu tenho a explicação que eu comecei a estudar e a viver e me formei não como um doutor. Temos um privilégio de ter ele, não só eu, como meu filho, a minha família, um amigo muito experiente, uma benção, um missionário, um homem de Deus, e um doutor que tem salvado vidas espiritualmente e fisicamente. É a nossa missão, minha, da minha família, meu filho George, Rafael, e a Jéssica e todos, e as minhas noras, é salvar vidas. E aí o meu filho, quando leu, ele fez um protocolo, eu tomava 14, aliás, medicamentos, eu tomava 14 medicamentos, eu era condenado pela medicina tradicional a tomar insulina o resto da minha vida, não tinha como parar. Uhum. Já vai fazer 4 anos que eu não tomo insulina, eu perdi 103 pounds, hoje a minha testosterona chegou a 1.663. Ele disse: Dério, você tem que parar porque você está como um foguete, voando demais. Eu me sinto, eu tenho 60 anos, mas sem exagero, me sinto como um homem com 25 anos. Agora, porque fez Deus, usando o meu filho, George Carvalho, salvou a minha vida. Como foi a abordagem clínica para o seu caso? Como é que, a partir do momento que o Dr. George viu isso e disse: não, pai, o senhor está muito mal, a gente tem que tratar. Como é que a clínica Carvalho Healthcare começou o tratamento na sua vida? Na realidade, o que eu acredito, não tenho nenhuma discriminação com nenhuma religião, mas sou ministro, sou pastor, e Deus, em primeiro lugar Deus. E claro, com a medicina, a inteligência da parte do meu filho, o que ele analisou e viu o meu quadro, como estava, então ele teve que fazer um protocolo, como eu falei, eu tomava 4 injeções, Sim. que era uma vez por semana, para vitamina D, B12, testosterona e para perda de peso, que Sim. foi a Ozempic. Depois o doutor pode explicar melhor a respeito da diferença da Ozempic. Logo no começo eu não estava perdendo peso com ela, mas depois comecei a perder. Em 9 meses eu perdi 70 pounds. Depois o meu filho trocou para Mounjaro, a tirzepatide, em virtude do meu quadro de diabetes, que eu fiquei 17 anos diabético. Então, hoje eu não sou considerado pela medicina diabético. Por quê? Porque a sua hemoglobina, quando você faz a glicose, ela tem que estar abaixo de 100. A minha estava 428. A hemoglobina glicada, você checa, equivalente a 3 meses, quando você faz o seu exame de sangue, tem que fazer em jejum. A minha chegou a 13,9, quando eu fiz na clínica, estava 11,9. Ou seja, isso é o que você está fazendo com a sua vida há anos atrás. E a B12 estava 87. Muito baixa. Muito baixa, muito baixa. Na realidade, ela começa a D, a 30, vai até a 100. O número que nós queremos ver é 70, 80, 90. Mas você vai para o médico tradicional, se a sua está 35, tá bom. Claro que não. Que ela causa alguns efeitos colaterais. O pastor, o doutor Oliver pode explicar bem, mas alguns fadiga, cansaço, disposição, desânimo, queda de cabelo, oscilação de humor, dores nos ossos, dores no corpo, e leva à depressão. E era o que eu sentia. Então, aí, quando o meu filho começou, eu já comecei, nas primeiras semanas, a sentir diferença.
Hoje eu sou outro homem, graças a Deus. E temos Deus usando o meu filho e a nossa clínica salvou a minha vida. O nosso filho já trabalhava conosco lá também, que ele é bombeiro paramédico, Rafael Carvalho. E foi um bálsamo, né, para a família, né? O que ocorreu na minha vida. O senhor é um testemunho vivo. Graças a Deus. Agora, doutor Oliver, como é que, quando o senhor visitou a clínica, o que o senhor viu de inovador? Nós temos aqui alguns suplementos que a clínica disponibiliza no tratamento. O que foi que o senhor viu de inovador quando o senhor conheceu o trabalho da clínica? Então, o que o pastor Elton está colocando é a abordagem que normalmente se faz quando a gente diagnostica uma doença, é você tentar remediar. Então, você faz a prevenção secundária. Quando você já tem uma doença estabelecida, é você tentar minimizar os efeitos já deletérios. Então, não deixar que ela progrida, que ela piore. Sempre esse é o ponto de vista. Então, todas as medicações que a gente usa para diabetes, por exemplo, elas visam baixar a glicose, mas elas não conseguem trabalhar na origem do surgimento da resistência periférica à insulina. E esse é o ponto-chave. E o surgimento dessas medicações, desses novos peptídeos, né, como a tirzepatida, tirzepatide, as we are in New England, tirzepatide ou a semaglutide, são uma classe totalmente nova, que de 10 anos para cá revolucionaram o tratamento. Então, às vezes a pessoa pensa que é apenas a perda de peso. Ela não é apenas a perda de peso, porque mesmo a obesidade é uma manifestação clínica de um outro problema de base. Assim como o diabetes é a expressão clínica de uma situação de base, que chama-se inflamação. Então, quando você tem uma inflamação crônica no corpo, e quando eu digo inflamação, as pessoas lembram assim, minha garganta está inflamada. É isso e não é. Quando a gente tem uma inflamação aguda, você desencadeia toda uma resposta no organismo para vencer aquela agressão, aquele problema, e tentar recuperar a homeostasia, ou seja, o corpo voltar à situação de equilíbrio. Porém, quando a gente tem uma agressão contínua, né? Às vezes eu como muito açúcar, muito carboidrato, muito arroz, muito pão, o corpo encara aquilo como uma agressão, uma pequena agressão. Às vezes a pessoa tem uma manifestação, uma tendência genética, traz aquilo de família, a responder aquilo como uma pequena agressão. Então ele cria um estado, entra num estado inflamatório crônico, baixo, né, mas crônico. Então, quando ele entra nesse estado de inflamação crônica, a resistência periférica à insulina sobe. E o corpo faz o quê? Ele tem que aumentar a produção de insulina para tentar vencer aquilo. E a insulina alta é o primeiro sinal desta resistência periférica. Então, quando a gente apenas fica olhando a glicose, quando a minha glicose subir, aí eu vou fazer algum tratamento. Mas quando a glicose subir, é porque a insulina já estava subindo há muitos anos. Então, a gente precisa começar a tratar bem antes da glicose começar a subir. E essas medicações como a tirzepatida e a semaglutida... Essa daqui? Essa daqui. Então, essa daqui é a semaglutida, né? É o Ozempic. Deixa eu tentar... Será que a gente consegue? Essa é a designação genérica dela, né? É o princípio ativo dela. Então, essa medicação, eles desenvolveram um peptídeo, né? uma sequência de aminoácidos que dentro de uma sequência um pouquinho maior estimula um receptor chamado GLP-1. Uhum. Então, ele faz com que o teu intestino... Aquilo que o seu intestino produz quando ele está cheio de comida, eles conseguem repetir esse processo com essa medicação. Então, o teu cérebro interpreta, recebe aquela mensagem dizendo: você já está cheio, né? Então, para de comer. Por isso que ele diminui o apetite. Muito. A tirzepatida já é uma segunda versão, já é uma segunda geração, e ela tem duas sequências de aminoácidos, que é a GLP-1 e a GIP. Tá? Então ela consegue estimular dois receptores distintos no hipotálamo, lá no centro, no cérebro, que regula o centro da fome, e no intestino.
Então ela também diminui a vontade de comer, aumenta a saciedade e retarda o esvaziamento gástrico. Então, pouquinha coisa que você come, você já se sente satisfeito. Então, ela foi uma revolução, porque isso está na chave da redução da resistência periférica à insulina, então, e a perda de peso. Então, para eu dar uma ideia geral da importância de você fazer isso com acompanhamento médico, com acompanhamento clínico. Porque agora está muito na moda, acho que é até importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo. Exatamente. Eu vou entrar no site aqui que eu consegui bem baratinho e tal. Primeira procedência. Você não sabe o que você está tomando e em que dose você está tomando aquilo. Se você começar a tomar numa dose muito alta, você pode ter vários outros problemas, hipoglicemia e tal. Outro problema é você desnutrir. A pessoa começa com uma dose muito alta, ela entra num quadro de consumpção. Desculpa eu interromper, mas é só para aproveitar o seu gancho. E a sarcopenia? Então, ela pode ser associada também? Adorei. Esse termo está muito bonito e eu gostei dele. Sarcopenia é o que eu ia falar, mas eu falei perda de massa muscular, que é a mesma coisa. Ok. Mas é exatamente isso. Não, porque eu entendi isso, apenas redução de peso. Mas assim, a perda de massa muscular é o que mais me preocupa. Exatamente, porque perda de massa muscular é o sinônimo de sarcopenia, tá? Para quem não conhece o termo. É um grande problema, porque o corpo vai consumir o músculo em vez de consumir a gordura. Por isso que não pode ser muito acelerado. Tem que ser gradual. E tem que fazer a reposição de vitaminas e elementos que você pode ter falta. Então, se você começa a fazer isso e não repõe vitaminas do complexo B, esse aqui, ele é completo em vitamina do complexo B. Tem todas várias vitaminas. Zinco, magnésio e a vitamina D, de dedo, tá? Ela é muito importante fazer a reposição dela também, tá? Então, esse apoio que você tem que dar ao seu próprio corpo, porque ele vai ter que começar a consumir essa reserva que está em excesso. Para isso, você vai ter que reeducar sua alimentação, você vai ter que cortar seu carboidrato, você vai ter que aumentar a ingesta proteica. Essas adaptações trabalham com o psicológico, né? Então, a minha esposa costuma dizer assim: eu comecei a fazer dieta, já perdeu o quê? Eu já perdi a alegria, a vontade de viver, não sei o quê, mas peso ainda não. É porque o açúcar, ele tem um efeito de droga no cérebro. Sim. Então, tem gente que não consegue se libertar do açúcar, porque ele tem um efeito dopaminérgico ali absurdo. Então, o que a gente precisa entender? Eu falo para as pessoas que eu aprendi ali na clínica, olhando a forma como eles abordam isso. A gente observa que as pessoas precisam passar por um processo psicológico, emocional, social, mais importante até do que o metabólico em si. Então, associar a terapia também é bom. Muito importante. Sim. É fundamental. Assim, eu diria até que é mais importante você começar sabendo isso do que simplesmente começar a tomar um remédio. Agora, eu quero fazer uma pergunta no sentido seguinte. A gente ouve algumas... Sempre que surge uma nova cultura, vem a contracultura. E eu sempre ouço alguns médicos mais tradicionais, que estão acostumados a atender em hospital, passar medicação e tal. Alguns começaram a dizer: olha, cuidado com essa indústria dos suplementos, porque o suplemento pode maquiar. Até onde isso é verdade? Ou é apenas uma guerra contracultural em relação a todo esse movimento de medicina integrativa que a gente tem hoje? Olha só, a suplementação, ela não é uma panaceia. A suplementação, ela não é um milagre. O milagre é Deus quem faz. Os milagres são coisas que são curas, eu acredito que há, mas elas não são mérito de ninguém. Então, elas ficam restritas à ação divina. E a suplementação com vitaminas, elas não são um milagre que você faz, mas elas são uma abordagem que ficou relegada ao segundo plano, porque ela é barata, porque ela é simples, porque ela é acessível. Mas você realmente precisa fazer isso sob um olhar clínico e atento, porque há condições, de fato, que precisam, às vezes, por exemplo, você pode ter consumpção ou emagrecimento por outros motivos. Então, nem tudo realmente é uma suplementação, mas a suplementação é uma parte fundamental, que é relegada frequentemente
a um detalhe insignificante. E eu digo que, na verdade, ele não é o detalhe, ele é uma parte muito importante. Da engrenagem. Muito, porque às vezes a gente vai no médico e o colega fala assim, não, esse remedinho você vai tomar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, uma cápsula, não sei o quê, e pronto. Mas eu sei que, pessoalmente, eu teria muita dificuldade em tomar qualquer coisa 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Eu tenho dificuldade porque mexe na sua dinâmica. Imagina você ter 3, 4 profissionais e como o pastor Elton, tomava 14 comprimidos. Imagina você ter que tomar 14, a dinâmica da sua vida, como ela se altera com isso. E as pessoas têm que entender que o ser humano, o paciente, ele tem uma vida também, uma escolha a ser feita. Ele fala assim, olha, eu quero ter mais autonomia sobre a minha própria existência. Então, eu vejo a suplementação como uma autonomia. Sim. A pessoa tem que buscar aquilo. Ela tem esse direito. E as questões clínicas pontuais, eu busco um médico. O médico pode me ajudar nesse diagnóstico. Mas quem é o senhor das minhas escolhas sou eu, é o paciente. Ele tem que ter essa autonomia. Até o nome paciente é uma coisa meio... discutível. É discutível, porque ele não pode ser um paciente. Ele é o ator da situação. Né? Ele não pode entrar simplesmente como um passivo. Ele é um ator, ele é um ativo ali. E eu acho que a gente menosprezar o indivíduo, o cliente ali, um mero depositário das minhas indicações e você apenas ouve o que eu estou te mandando e faça o que eu te mando. Eu acho que é uma visão equivocada, errada. E eu acho que não é nem cristã. Entendeu? A gente tem que valorizar. O Dr. Oliver falou sobre... a suplementação ela é mais acessível do que você manter um estilo de vida regado a remédios e a certos tratamentos médicos que são realmente bem difíceis. Como é que a Clínica Carvalho Healthcare ela disponibiliza essa acessibilidade para a população? Exemplo, como o doutor falou a respeito da insulina, né, ela periférica, a minha insulina estava 89. Ou seja, o normal, ela está quanto, doutor? 8, 6, né, em jejum, né? Em jejum. Então, a minha estava em 89. Então, olha o meu quadro como estava. Na realidade, eu não morri porque Deus, ele é o dono da vida e não era a hora para a minha partida. Então, o que nós fazemos, na pergunta que a senhora fez, tem uma máquina lá, BMA, que checa o teu BMA, índice de massa corporal. Quando nós colocamos a pessoa nesta máquina, aí a máquina vai ler o que está acontecendo dentro do teu corpo. Então, eu amo o que eu faço porque isso aconteceu comigo. Ela vai falar para nós o que está acontecendo. Como, por exemplo, o meu visceral fat chegou a 32 na época que eu fiz. O normal, clinicamente, é de 1 a 9. O número que a gente gostaria de ver é 6, 7. O meu estava 32. Eu podia ter um infarto a qualquer momento, como meu filho falou. Qualquer momento eu poderia ter um infarto. Então, ou seja, os suplementos, o que nós queremos fazer logo do início, que o Dr. Oliver falou, é o que nós queremos fazer. Não tratar da doença, e sim evitar a doença. Ou seja, é te proteger. Eu já estava à beira da morte. Não morri em virtude de Deus. E o meu filho, para ter uma ideia, na época que meu filho era clínico na Rabo, no Cape Cod, ele queria que eu fizesse a bariátrica. Para mim, particularmente, falando para o público, não critico ninguém. Se você puder fazer e quiser fazer, amém. Se tiver autorização médica, assim, porque tem que passar pela equipe médica para você poder fazer, tem um número de peso que você tem que estar para poder fazer. Na minha cabeça, eu não iria ser bom para mim. Por quê? Porque na época que ele estava, não tinha o que nós passamos a ter, que é este suplemento peptídeos, a Ozempic, a semaglutida, que é um fenomenal juntamente com a Mounjaro. E quando nós abrimos a clínica, quando o George abriu, em outubro de 2022, eu comecei o tratamento em janeiro de 2023. Com 9 meses eu tinha perdido 70 pounds, em virtude dos suplementos. E é claro que você, não só os suplementos,
que nós queremos falar. Como o doutor falou, como o doutor há muitos anos, experiência, no meu caso, eu tomava 14 remédios. Eu era condenado a tomar insulina o resto da minha vida. Eu tomo hoje 2 remédios, que a minha pressão ainda está um pouco alta, eu ainda tenho que perder ainda mais uns 20 pounds. Estou tentando, trabalhando para isso acontecer e mudar a minha mentalidade em dieta. Eu tomava refrigerante constantemente. Arroz, eu comia arroz 2 vezes no dia. Arroz é um veneno para o ser humano, que é totalmente carboidrato, vira açúcar em você. Ou seja, você tem que se reeducar, mudar a sua maneira de vida, o estilo de vida. Você é o que você ingere. Então, ou seja, a Carvalho Healthcare, o que nós fazemos é isso que o doutor falou. Em primeiro lugar, tem o trabalho psicológico. Nós temos uma psicóloga, psiquiatra, trabalha conosco, maravilhosa. E eu, como pastor também, nós trabalhamos primeiro a mente do ser humano e mostrando a ele o que ele está fazendo de maneira errada. Que chegam lá que nem imaginava que a vida dele estava daquela forma, e tem centenas de vidas que nós temos atendido, graças a Deus, abraçando nós e agradecendo, dizendo, olha, pastor, você e o seu filho, vocês mudaram a minha vida, salvaram a minha vida. Isso não tem preço. É satisfatório. Ou seja, a abordagem ela é holística. Sim. E as pessoas às vezes ouvem falar disso e elas se assustam. Não vou nem passar na porta. Pode ser caro demais. Mas assim, pelo que eu percebo e pelo que nós conversamos aqui, o tratamento é acessível. Sim, é acessível. E nós fazemos a prioridade nossa. A prioridade da Carvalho Healthcare não é dinheiro. É claro que o ser humano precisa, o custo de vida, sabe, aqui, quem mora aqui nos Estados Unidos como é. Mas a prioridade é a tua saúde. E nós temos planos, nós fazemos plano. Boa pergunta. Teve uma paciente nossa que, na época, hoje, com acompanhamento médico, já com exame de sangue incluso, é 449 mensal, com 4 injeções. Você toma uma vez por semana. E incluso com o exame de sangue para a gente saber o que está acontecendo com você. E com acompanhamento, depois de um mês você volta, nós lhe pesamos e estamos lhe acompanhando. Ou seja, ela saiu, porque na época era $700, foi logo quando começou. Que o meu filho nem sabia, quando ele teve a ideia, que abriu a clínica, e para começar, na realidade a ideia era para começar como PCP, clínico normal, geral, atendendo o ser humano em todas as suas áreas. Mas aí surgiu o weight loss, porque ele sempre teve cuidado com a alimentação. Na residência dele, que ele é casado, a esposa dele, Sara, com três filhos, 2 homens e uma menina, Neita, beijo e Grace, mas ele mudou, que veio, Deus trouxe para nós essa oportunidade desse medicamento, Ozempic, semaglutide, juntamente com a mandioura tirzepatide, que eu estou tomando ela em virtude para controlar não só o peso, mas a glicose, a insulina, a hemoglobina e os demais sintomas no meu corpo, no meu metabolismo, que precisa controlar. Agora, eu tenho o quê? Me alimentar melhor. É como nós temos. Ele fez uma dieta da Carvalho Healthcare. Não é obrigado a fazer. Mas se você conseguir fazer 2 dias, você já vai melhorar a sua perda de peso também. Então, você tem que mudar a sua mente para isto. Tem que mudar a mente, tem que fazer todo um processo de reeducação. Tem que fazer, sim. Alimentar. Desculpa, falei da mulher que saiu. Ela saiu que ela estava pagando $700. E quando ela saiu, ela comprou. Isso é muito importante para vocês. Vocês precisam ter muito cuidado, porque às vezes barato fica caro. Ela comprou mais barato, por intermédio de telefone. Ela ligava para a Flórida, depois ia de Nova York para ela, e ela não era atendida fisicamente por ninguém. E 2 meses ela estava passando mal. Aí voltou para a nossa clínica, fizemos o exame de sangue dela. A insulina dela estava 39. Aí o meu filho perguntou: o que é que está acontecendo? Você estava tomando um medicamento conosco? A tirzepatide, sim, doutor, estava. Mas eu saí, realmente estou tomando. Ele disse: olha, você pode estar tomando qualquer coisa, menos a tirzepatide, porque é impossível. Quando você estava aqui conosco, a tua insulina estava 8 e hoje ela está 39.
você tem que ter cuidado com o que está colocando no seu corpo. Então, o barato fica caro. E Sim. nós temos a prioridade, é a tua saúde e não é o dinheiro. Tem pessoas que não têm condição de pagar, mas a gente facilita, arruma um jeito para ajudar o ser humano. Então, o tempo voa aqui, é incrível, a gente tem tanta coisa para explorar, mas nunca dá tempo. Mas eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos continuar a pauta quando tivessem disponibilidade, tempo para vir aqui novamente, vai ser um prazer. Eu gostaria apenas, só para a gente encerrar aqui, né, já que está nas palavras finais, agradecer muito o convite, agradecer o convite do Elton. O Elton me ligou e falou assim, olha, você não quer ir lá também, dar uma palavrinha, eu vou falar sobre a clínica, né? Vai lá. Eu falei, não, então tá bom, eu vou dar também. E eu quero dizer que lá na clínica, recentemente a gente adquiriu, o Jorge adquiriu uma câmara hiperbárica, então é a única da região do Cape Cod. Essa câmara hiperbárica é uma câmara onde você faz as sessões, as terapias, oxigênio a 100%, a 2 atm de pressão, e ela tem um excelente resultado, tanto do ponto de vista de rejuvenescimento, ajuda na recuperação de tecidos, então pós-cirurgiados, entendeu? Pessoas que estão passando por um processo de, às vezes, doenças de pele, é muito bom. Então, a clínica também está expandindo nessa direção. A gente também tem o ELAD, que é um outro aparelho para a questão capilar também. Então, a clínica também está expandindo, tem a expansão dos seus objetivos, mas sempre visando isso, a recuperação. Tanto de pacientes que estão apenas querendo perder peso, mas há muitas pessoas que não vão por causa de peso lá. Vão por conta de reposição hormonal, de recuperação nutricional, né? Estão desnutridas às vezes. Então, pessoas que têm vícios alimentares, por exemplo, por questões como veganismo e tal, precisa de suplementação, né? Pessoas que estão com infecções e precisam de um tratamento, o dedo, por exemplo, pessoa que tem diabetes, né? O Elton mesmo quase perdeu o dedão dele. Não fosse a hiperbárica, o dedo dele recuperou em 4 semanas. O dedo dele saiu de uma indicação objetiva de osteomielite e amputação para um dedo recuperado. Então, graças a Deus. Então, a Carvalho Healthcare, eu observei lá que ela expandiu a sua fonte, seu leque, né, de abordagem. Então, a hiperbárica é uma excelente oportunidade para quem precisar, tem à disposição lá em Hyannis, né? Com certeza. Aproveitando também, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a minha amiga, pastora Ana. Ana, maravilhosa, uma pessoa incrível. E o Júnior, que eu tive o prazer de conhecer ele já há algum tempo, falamos por telefone, uma pessoa incrível, juntamente com a sua família. Vocês são ótimos. E o que eu me sinto realizado hoje, porque o meu ministério, o meu filho já hoje, o doutor chegou ao ponto de dizer, está aqui, Délio, o seu ministério, o senhor sempre procurou, porque eu como pastor, está aqui, é a clínica, salvar a vida espiritualmente, sendo usado por Deus e fisicamente. E eu não amputei o meu dedo, tenho antes e depois fotos, por causa de Deus e dessa máquina que o doutor acabou de falar, hiperbárica, espetacular, maravilhoso. Eu já ouvi falar que o atendimento, que essa máquina ela é utilizada por profissionais do esporte de alto rendimento. Sim, exatamente, para quem faz alto rendimento, para recuperação de tecidos, a pessoa faz maratona ou faz corridas, às vezes o corredor é amador, né? Não é nem o profissional, mas faz um treino muito forte, muito intenso, para recuperação logo depois do exercício, é excelente. Então é recomendado também para essa recuperação pós-estresse muscular, né? E para quem quiser usufruir de todos esses benefícios, faz como? Só entrar em contato conosco, ligar para o telefone 508, posso passar o telefone? Por favor. 508-441-4941. O endereço é 677 West Main Street em Barnstable, no Cape Cod. É muito fácil. Novas instalações, Carvalho Healthcare. Novas instalações, maravilhoso. E estamos ampliando, como o doutor Oliver falou. Muito obrigado, doutor, ter vindo para explicar melhor como
como doutor e a experiência ampla que ele tem, o que nós fazemos e queremos continuar fazendo é salvar vidas e abençoar vidas na face da terra. Eu nasci para adorar a Deus e salvar vidas. E está adorando através de colocar o dom que ele lhe deu em ação na vida de muitas pessoas. Doutor Oliver, deixa uma mensagem aqui para a gente também. Eu quero deixar uma mensagem para todo aquele que tem buscado, às vezes, entender o seu papel aqui na Terra. Eu vou dizer, eu não sei qual é, mas eu sei que Deus te colocou aqui com um propósito, abençoar vidas, assim como Ele colocou a mim, colocou a pastora Ana e o Elton. E a gente só consegue desenvolver e desempenhar essa ação que Deus nos propõe quando a gente cuida bem do corpo, quando a gente é mordomo daquilo que Ele nos deu, da casa onde Ele nos colocou, que chama-se corpo. Então, nesta casa onde você está, não espere ela ficar doente, não espere ela ficar limitada. Busque esse atendimento, essa abordagem. Ame-se, cuide do seu corpo como quem cuida de uma casa. Então, a Bíblia é rica nesses exemplos. Que a pessoa acha que ela cuidar de si mesma é ela comer em excesso, beber em excesso. E falar assim, eu estou me fazendo um mimo. Não. Você está escravo de um hábito, escravo de uma disposição mental em ser, às vezes, leniente, com maus hábitos. Não faça isso. Liberte o seu corpo dessa condição. Louve ao Senhor no seu corpo, no seu organismo. Então, as vitaminas que ele precisa, as questões hormonais são importantes, mas as questões psicológicas e espirituais também o são. Então, cuida do seu corpo como quem cuida de um presente que Deus lhe deu. Essa é a minha mensagem. Perfeito. Pastor, deixa um versículo pra gente. Com certeza. Eu tenho um versículo que eu amo, né, que para nós, em Isaías 43:13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Ou seja, não desista, acredite, confie. Não aceite ninguém dizer nada ao contrário, que você não vai, que você não consegue, que está perdido. Não, nada está perdido. Amém. Enquanto você está vivo, viva a esperança, e Deus é o dono da vida. A última palavra é dele. E mais uma vez, muito obrigado a vocês, a pastora Ana, o doutor Oliver, o Júnior, o meu filho, a minha esposa Angélica, o meu filho que salvou a minha vida, doutor George Carvalho, a família dele, a minha nora, os meus netos, o Rafael, que é um filho maravilhoso, que tem feito maravilhas também, salvado vidas na face da terra, como Deus assim o escolheu ele, a Jéssica, o meu genro, e a outra nora, né, a esposa do meu Rafael. Eu não quero falhar porque nomes, né, de pessoas, não quero que ninguém fique chateado comigo. A minha família é tudo que eu tenho, é o maior tesouro que Deus me deu. E eu muito obrigado por vocês fazer parte da nossa família. Deus abençoe. Nós que agradecemos por vocês estarem se disponibilizando para serem instrumentos de Deus aqui na região de toda New England, salvando tantas vidas dessa forma como tem feito. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que ficou conosco até agora. Eu te encontro no próximo Algo a Dizer.